recebeu a notícia que de repente seu irmão, né, um cara que você conhece desde que você nasceu, que a vida dele foi tirada de forma tão brutal, de forma tão irresponsável? Como é que você recebeu essa notícia? E conta um pouco pra gente quem era o seu irmão, e quais eram os sonhos. Pronto, foi um baque muito grande. É porque a notícia a gente foi recebendo aos poucos. Primeiro, quando eu estava chegando em casa, a gente recebeu que foi uma coisa, ele sofreu um tiro, mas que tinha sido leve. Mas aí, quando a gente chegando no hospital e recebeu a notícia das assistentes, a gente foi para lá esperando que a gente ia passar a noite com ele, que ele ia ficar lá, né? Mas só que não tinha sido tão grave. E quando a gente recebeu lá, mãe precisou sentar, eu tava com mãe na hora, dentro da salinha, e só de lembrar dói muito, sabe? E aí eu ainda lembro naquela mesma noite que a gente foi ver ele, que ele ainda estava em vida. Então, aí Luan ultimamente, como todo mundo fala, né? Eu acho que tá saindo na mídia e tudo, que era o auge da vida dele. Ele tava indo bem no trabalho dele, porque tava correlacionando com a formação dele, com a eletrotécnica. Ele tinha acabado de se formar no IF. Ele era muito divertido, aqui em casa ele tirava muita onda comigo e eu também com ele, né? Ele chegava do trabalho assim, por volta das 5h30, era o momento que a gente mais tinha assim com ele, porque como ele trabalhava o dia todo, chegava 5h30, ele sentava aqui na sala, a gente tomava café, assistia um pouquinho da novela, e logo depois, quase sempre ele tinha que sair, né, para trabalhar no extra dele, porque ele ainda tinha um extra, que era lá no Hospital da Maternidade, que ele ia resolver algumas questões lá nas máquinas que quebrava e tal. E aí, quando não era isso, né, era a faculdade dele, que ele tinha que estar fazendo os cálculos à noite, porque era o tempo que sobrava para ele fazer as atividades que ele estava fazendo a faculdade de CIT. E o tempo que sobrava assim da noite, ele tava com Mirla aqui. Vivia fazendo pipoca. Me parece que a janta dele era pipoca. Ele só fazia pipoca. Eu não sei como é que Mirla aguentava, mas era pipoca, 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 quase toda noite. Ah, meu Deus. Aí Luan, ele era inquieto quando ele estava aqui dentro de casa e se ele não estava fazendo nada, aí ele iria, assim, final de semana, mais praticamente, porque a semana ele trabalhava muito. Aí ele estava mexendo em alguma coisa, tentando consertar alguma coisa no quintal, alguma coisa que quebrou aqui. Como ele é mais esperto nessas coisas, por exemplo, a máquina daqui quebrou, ele foi lá e ajeitou a máquina de lavar roupa daqui de casa, ajeitava o ventilador. Teve uma vez que faltou energia aqui, ele simplesmente tava tudo apagado, a gente ficou sem internet. Ele pegou a moto dele, ligou na bateria, o roteador e todo mundo ficou com internet. Então ele era assim, sabe? E ele aspirava muito em trabalhar numa empresa grande, assim, de eletrotécnica, mecânica. E o sonho dele era fazer, eu acho que já saiu também várias matérias que ele ficava dizendo aqui, que era trabalhar de uma forma, receber o dinheiro dele, ganhar de uma forma que minha mãe não precisasse mais trabalhar. Porque para ele, ela já trabalhou muito pela gente e estava na hora de a gente retribuir isso. Nossa, tá fazendo muita falta aqui em casa, porque agora é só eu e mãe, sabe? Claro que tá chegando muita gente com a gente, mas a gente sabe que o Luan não tá mais aqui. E o que que você espera agora, Lucas, em relação à apuração desse crime, em relação à investigação? Qual é o teu sentimento agora nesse momento? Ai, é um sentimento de justiça. Acho que é o mínimo que a gente vai conseguir, né? Porque já não basta a dor de perder Luan de uma forma tão esquisita, rápida, trágica. Eu tô esperançoso que a gente tenha um desfecho, assim, esclarecedor dessa história. Então vamos partir para Andréia e Lara. Andréia, você nos escuta? Sim,
Andréia, eu queria que você falasse um pouco, você era tia do Luan, como é que essa notícia chegou aí na tua casa? Em seguida a Lara pode complementar, ela e o Luan eram praticamente da mesma idade, né? Então, como é que isso chegou na casa de vocês? Essa notícia assim que de repente, de uma hora para outra, Luan saiu na moto e que ele não ia mais retornar, que ele não ia mais voltar e que isso tinha acontecido por conta de uma irresponsabilidade. Então, eu costumo dormir cedo e já estava dormindo. Aí me acordei para ir ao banheiro e tinha uma mensagem do Lucas. E como o Lucas, todos dois, eles, assim, eles têm um negócio de não, na cabeça deles, de não aperrear, de não dar trabalho, vamos dizer assim. Aí eu comecei já de cara, achei que alguma coisa tinha acontecido muito urgente, porque pelo horário que ele tinha me mandado a mensagem, né? Aí eu comecei a ligar para ele, ligar, disse, ai, agora eu não vou conseguir dormir enquanto ele não falar comigo, ligar. Aí ele foi e atendeu, não me lembro se ele atendeu na hora, se ele retornou, sei que o Lucas, no caso, o Lucas disse, tia, aconteceu algo muito grave com o Luan, é Luan. Aí quando ele disse isso, do jeito que eu estava deitada, eu já tinha me deitado de novo, porque eu estava ligando e não conseguia, né? Eu dei um pulo na cama, disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, um tiro na cabeça. Na mesma hora eu já comecei a vestir a roupa, na minha cabeça eu já ia para o hospital, né? Só que o Lucas dizendo, não adianta ir, tia, porque ele já foi, no caso, socorrido, ele já foi feito o procedimento, ele está numa sala aguardando vaga para a UTI. Aí o Lucas ficou pedindo para mim não ir, porque era já tarde da noite, isso era meia-noite e alguma coisa já. Só que eu não consegui não ir. Eu fui lá porque eu queria saber o que é que tinha acontecido com ele, eu queria saber a gravidade, eu queria saber por que ele não estava na UTI. Na mesma hora a pessoa já fica pensando, meu Deus, como é que eu vou arranjar uma UTI, né, para socorrer ele, como é que vai ser. E aí a assistente social me disse que ele estava vivo, que já tinha feito o procedimento, e eu fiquei insistindo com ela que queria ver ele, que não, tiro na cabeça, eu não estava acreditando se estava vivo mesmo, mas ela não deixou eu ver. Aí eu saí de lá e resolvi, mesmo tarde da noite, ir olhar onde é que tinha acontecido, porque já tinha saído nos grupos o acidente, só que eu não sabia que era o meu sobrinho, entendeu? O acidente não, o crime, no caso. Aí eu fui lá, até fiz uma filmagem, essa filmagem foi disponibilizada para a polícia, porque mostra de onde aconteceu e foi até importante, porque eles viram a posição das câmeras que eles tinham que ir atrás, mostrava onde tinha acontecido, provavelmente onde ele tinha sido atingido e o percurso que ele fez até perder o controle da moto e cair. E lá a gente via, assim, a poça de sangue e tudo. Aí pronto, aí começou a sair mais imagens e mais questionamento, né? Porque no outro dia, sim, aí de madrugada, de 4h40, para ser mais preciso, o Lucas falou, tia, quando ele falou tia, eu estava acordada. Aí ele disse que Luan tinha falecido, e eu disse na mesma hora que ia para lá, a gente foi para o hospital, depois para a delegacia. Não, a gente foi para a delegacia, porque o hospital já tinha instruído o Lucas que a gente tinha que fazer um BO para poder ter direito de pegar a Luan, enfim, de fazer os procedimentos. O sentimento que eu tenho é totalmente de revolta. Quanto mais passa o tempo, mais revoltada eu pelo menos fico, porque como pode uma pessoa sair de casa para buscar a namorada e não voltar? Eu acho assim, para quem não conhecia Luan, é uma pena você que não conhece Luan não ter conhecido, porque ele era aquela pessoa que o mundo podia estar desabando, mas ele sempre estava com um sorriso. Ele sempre estava alegre, não sei como, mas ele sempre estava alegre. Ele parecia que tudo
era aquela pessoa que ia dar um jeito para tudo, que ia resolver tudo. Muito positivo. Era impossível Luan passar por um canto despercebido, porque ele muito alegre, muito brincalhão. Então, assim, para a gente, além da saudade, fica a revolta, a indignação de como pode uma coisa dessa ter acontecido. Um tiro pelas costas na cabeça. Então, eles não queriam parar, eles queriam matar já. Como é que a pessoa para a outra com um tiro na cabeça? Lara, quem era teu primo? Quem era essa pessoa que a gente infelizmente só conheceu quando foi vitimada de forma tão brutal? Você vai colocar também em mim? Já tá. Então, como eu estava até conversando aqui, todo mundo ficou muito surpreso com o que aconteceu. Quando a gente tentou passar as informações para a família, a gente não conseguia explicar, nem eu nem mãe, porque não fazia sentido. Como o Lucas estava dizendo, não fez sentido, a ficha não tinha caído. E aí, o que é interessante é que Luan sempre teve a vida com muitas atividades durante o dia. E eu comentava com ele que, por mais que eu também tivesse um dia lotado, eu não tinha metade das responsabilidades que ele tinha. Ele conseguia conciliar tudo, ele conseguia conciliar o fato de ser o dono da casa, o homem que era provedor, com as amizades, com o estudo, com o trabalho. E há 2 anos atrás, ele tinha me falado que já estava com um plano de entrar na faculdade, e ele colocava para frente, porque ele sabia que ia ser complicado para ele conciliar, e ele tinha que primeiro prover as coisas dentro de casa, tinha que, mesmo sabendo que era o sonho dele, ele tinha que ter responsabilidade com essa parte, senão ele não iria conseguir trabalhar da forma que ele precisava, para ajudar a mãe dele, para ajudar Lucas. Mas mesmo assim, ele sempre teve muitos sonhos. Ele falou para mim que ele tinha que trabalhar para que futuramente a mãe dele ficasse sem essa responsabilidade, que também ele pudesse ter uma vida boa, uma vida relaxada, trabalhar agora para colher os frutos depois. Então, é muito difícil a gente observar uma pessoa que era lotada de sonhos, mas que mesmo assim priorizava a família, tinha a responsabilidade de sempre auxiliar a mãe, auxiliar o irmão, e ele não está mais aqui. E como uma pessoa que era praticamente da minha idade, é um choque. Eu ver uma pessoa que literalmente cresceu comigo e ele não está mais aqui. E o que é que você espera agora, nesse momento em que a ficha ainda está caindo, como você mesmo falou? É impossível para a família e para os amigos seguir em frente sem respostas. A gente precisa de respostas, de diligência para a gente conseguir, não é nem deixar passar, mas conseguir aceitar a situação, conseguir saber que mesmo não sendo algo natural, mesmo não sendo algo que a gente possa só relembrar, Luan, era isso, era aquilo, não, a gente tem que ir atrás de receber respostas por ele. A gente só quer isso, a gente só quer que tenha as respostas, que alguém mostre para a gente o caminho, como ocorreu, para que a gente realmente possa descansar nosso coração. Lucas, vou colocar você de novo aqui em tela com a gente. Tem sido feito muita coisa, né? O falecimento do Luan, ele mobilizou a sociedade moçoroense. Quais são os passos agora? Vocês realizaram uma grande manifestação, né, pela cidade, pedindo justiça, pedindo resposta, mas já existem próximos passos? Como é que está o andamento da investigação em relação ao assassinato do Luan? Olha, sobre a investigação, a gente não tem muita informação, porque, como o delegado falou, é tudo sigiloso, para não atrapalhar nada. Então, aí a gente não fica tentando
pressionar, assim, pessoalmente a eles. A gente espera que eles vão dando algumas atualizações para a gente. Mas aí tem uma promessa, meio que uma promessa que nesses próximos dias, no máximo até dia 30, eles terminem esse inquérito e esclareça tudo. Mas caso isso não aconteça, a gente vai ter que ir de novo às ruas. A gente já estava planejando antes mesmo de ser em agosto, mas a gente antecipou para não deixar esfriar. Mas aí a gente vai, acho que permanecer com essa ideia. A gente ainda vai conversar, a gente tem um grupo e a gente vai conversar sobre isso ainda. Mas a E gente agora, espera mesmo que isso se conclua logo. e para fechar esse nosso bate-papo, né, como eu coloquei para vocês no início, era também para que a gente pudesse falar para as pessoas quem é o Luan, e de tudo que eu ouvi, de tudo que eu pesquisei para fazer essa reportagem, a gente compreende que o Luan era um batalhador, né, um trabalhador, uma pessoa que lutava para vencer na vida. Aí eu queria ouvir de vocês três agora, pode ser cada um por vez, vocês escolhem aí quem fala primeiro, como vai ser a vida sem essa pessoa que era tão feliz e tão importante para todos, né? De todos os depoimentos que eu ouvi de amigos, da namorada, da família, eu não ouvi que o Luan era uma pessoa incômoda, que era uma. Sempre ouvi que ele era um rapaz, antes de tudo, batalhador e, acima de tudo, feliz, um cara que queria viver. Como é que vai ser seguir agora em frente, sabendo que esse cara que tinha tudo para viver muitos e muitos anos e muito feliz não vai mais estar aqui? Até mesmo para quem não conhecia ele, é uma pergunta difícil de se responder. À medida que essa mobilização foi ganhando voz, as pessoas começaram a dizer: cara, ele era tão incrível assim, eu queria tanto ter conhecido para ele. Então, para a família, esse sentimento se alastra e se torna algo muito mais doloroso. Para a gente, não tem resposta. Como seguir sem uma pessoa que era tão em prontidão sempre para ajudar, que era sempre alegre, sempre feliz, sempre procurando saber como a gente estava. Então, ainda não tem uma resposta específica, principalmente para quem estava mais próximo a ele. Tem um ditado que diz que se a pessoa quiser ficar boa, né, tem que morrer, que aí todo mundo só vai dizer coisas boas. Pode até parecer para alguém isso, agora ele morreu, agora ele é bom, mas nesse ato tinha mais de 200 pessoas. Da minha família mesmo, da minha casa, parente de Luan, sendo primo ou tio, vamos dizer que tivesse 30, no máximo, porque minha família é mais de idosos e vocês sabem, idoso tem medo, de pessoa mais de idade tem medo. Então, os que foram os mais jovens, já com medo de uma represária. Mas, quando você andava ali no meio, cara, não tinha uma pessoa que não tivesse assim emocionado, não tinha uma pessoa que não tivesse. Você via, eu olhava assim, eu dizia, gente, essa pessoa não é da família, mas olha como ele está sofrendo, como está sentindo nossa dor. Como ele está sentindo nossa dor, entendeu? Eu estava num lugar e a pessoa disse, ei, você é a tia de Luan, eu trabalhava com ele. Nossa, nunca vi uma pessoa tão alegre, que gostava tanto de trabalhar. A gente fez até no dia 5 de junho, tinha sido o aniversário dele, a gente fez até um bolinho para ele, porque ele merecia. Tipo, gente que conhecia ele há pouco tempo, gente que conhecia há muito tempo, todo mundo dizia a mesma coisa, como ele era um menino bom. Às vezes a gente pensa que as pessoas boas, os bons se vão rápido, né? Eu acho que Luan não tinha acabado a missão dele aqui, o sonho dele, que era dar uma vida melhor para a mãe dele. E não podia ter sido impedido assim. E você perguntou como é que a gente pretende continuar sem ele. Bom, isso é uma pergunta que eu queria muito saber. Porque a todo tempo eu penso que eu vou falar com ele. Que eu vou mandar uma mensagem e ele vai responder. Então, isso é uma pergunta que eu não sei responder. Não sei. Eu só sei que nós queremos que pelo menos os culpados sejam punidos. Que pelo menos a gente tenha uma resposta
e que se faça justiça para que outros Luans não venham sofrer da mesma forma. Olha, sobre essa pergunta de como a gente vai seguir, minha tia falou e também digo, a gente ainda não tem resposta, a gente está tentando descobrir. A gente voltou agora, essa semana, para casa, e a gente não sabe, quando vê as coisas dele, o que fazer. O quartinho dele ali, as roupinhas dele. Aí, às vezes a gente ainda não acredita, parece que ele ainda vai chegar do trabalho e vai sentar ali com a gente, assistir, ficar assistindo um pouco de televisão enquanto toma o café da tarde. Meu irmão, é uma diferença aqui em casa, porque quando tava eu e mãe, a gente era mais centrado nas coisas, mas quando ele chegava e juntava nós três, era divertido. Era bom quando a gente tava unido. E agora, de repente, não vai ter mais isso. A gente ainda está tentando mastigar, engolir ainda isso. Acho que vai demorar um pouco, viu? Lucas, para finalizar esse bate-papo, não poderia deixar de perguntar como é que tá o coração da tua mãe, como é que tá a cabeça dela, como é que tem sido esse choque nesse momento para Ah, ela? Como é que tem sido para você despedaçada. estar de mãos dadas com ela? Ela tá despedaçada. Eu tô tentando, assim, tá sempre junto com ela. Também minha família, os irmãos dela também estão tentando. E estão, assim, eu acho que ela, quando aconteceu, ela foi lá para meus tios. E lá eu acho que foi a melhor forma que a gente teve assim, de lidar nos primeiros dias. Tanto que essa semana a gente veio para cá. Hum, Mãe, mãe tá toda hora com um semblante muito triste, sabe? Nunca vi ela assim, não. Às vezes eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque nem eu também estou conseguindo fazer ela rir de novo. Eu espero que seja só esse início mesmo, mas por enquanto tá despedaçada. Viu? Eu agradeço a oportunidade também. Acho muito importante. O Luan tinha uma vida assim muito muito bonita. Eu acho que ele era uma pessoa muito bonita. E eu acho que ele merecia uma matéria assim falando sobre a vida dele também. Agradeço, viu, ao jornal? Obrigado. A gente também quer agradecer, porque é muito importante esse posicionamento da mídia em querer saber quem era realmente Luan. A gente da família, a gente agradece muito aos meios de comunicação que está ajudando nessa nossa luta de ter justiça por Luan, que é o que a gente quer, justiça por Luan. Obrigado, pessoal. Justiça por Luan. É isso aí. Valeu, até mais. Valeu.